Olá, pessoal! Nesta videoaula vamos estudar a distribuição de probabilidade binomial. A distribuição binomial é útil para avaliar experimentos em que somente dois resultados são possíveis, sucesso ou fracasso. Veja suas características. O experimento pode ser repetido N vezes em condições essencialmente inalteradas. Há apenas dois resultados possíveis em cada repetição, denominados sucesso e fracasso. As probabilidades P e 1 menos P permanecem constantes em todas as repetições. As repetições são independentes, ou seja, o resultado de uma repetição não é influenciado por outros resultados. Vamos agora a um exemplo de aplicação deste modelo. Oi pessoal, hoje a gente vai trabalhar com alguns exemplos de probabilidade. E eu vou começar com o primeiro exemplo que tem de modelo, que se chama distribuição binomial, certo? Eu trouxe aqui para vocês então um exemplo bem simples para a gente trabalhar e a ideia é a gente trabalhar juntos. Então se você já tem com a sua calculadora aí em casa, já fica ela em mãos para a gente poder ir resolvendo e tirando as dúvidas juntos, ok? Bom, esse problema aqui, vamos lá. Uma empresa comercializa garrafas de vinho de 1 litro e sabe-se que 12% destas contém uma quantia menor de líquido do que o volume indicado no rótulo. Tendo adquirido 6 destas garrafas, qual é a probabilidade de que 2 delas apresentem quantidade de líquido inferior ao indicado no rótulo? Então, de acordo com as características da distribuição binomial, esse exemplo é resolvido a partir dessa distribuição. Por quê? Eu estou com uma probabilidade aqui de sucesso, né? Lembrando que sucesso não necessariamente é uma coisa positiva, é uma coisa boa. Sucesso é uma característica que eu estou buscando. Então, aqui eu estou buscando garrafas que têm a quantidade líquida inferior à indicada no rótulo. Eu sei que isso acontece com uma probabilidade de 12%. Eu estou repetindo o meu experimento 6 vezes e essa probabilidade se mantém constante nas 6 repetições. E eu quero aqui a probabilidade de acontecer um determinado número de sucessos. Então, essas são as características que apresentam nesse problema e que podem ser resolvidos a partir de uma distribuição binomial. Bom, quais são os dados importantes do problema que a gente tem que destacar aqui? Que são as informações que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Primeira informação, sempre muito importante em qualquer problema da estatística. Quem é a nossa variável de pesquisa? Então, a variável é aquela característica que eu estou buscando aqui. O que eu estou identificando aqui neste problema? A probabilidade de uma garrafa apresentar a quantidade inferior de líquido do rótulo. Então, eu vou observar aqui quantas garrafas, número de garrafas, com quantidade inferior à indicada no rótulo. Com quantidade inferior à indicada no rótulo. Essa é a minha variável, ou seja, é essa quantidade que eu estou buscando. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, o P aqui representa para nós sempre a probabilidade de sucesso. Lembrando que o sucesso é sempre a característica que eu estou observando aqui em cima. Então, qual é a probabilidade de uma garrafa ter a quantidade líquida inferior à que está no rótulo? Voltamos lá ao nosso problema, que diz que 12% dessas garrafas têm essa característica. Então, a nossa probabilidade aqui é 12%. Como nós vamos utilizar nos cálculos essa probabilidade, a gente nunca usa ela em percentual. A gente sempre passa esse valor para uma probabilidade decimal. Como é que a gente faz isso? A gente só divide por 100. Então, 12 dividido por 100 dá 0,12, certo? Bom, o 1 menos P representa na distribuição binomial a probabilidade de fracasso. Então, como é que a gente faz? É exatamente isso. 1 menos P vai ser 1 menos 0,12. Ou ainda, se nós temos 12% de chance de uma garrafa apresentar o líquido inferior, qual é a probabilidade dela estar com o líquido correto? Vamos pegar aqui a nossa calculadora.
1 menos 0,12, 0,88. Então, nós temos aqui 0,88 ou ainda 88% de chance dessa garrafa ter a quantidade indicada no rótulo, certo? O N representa o quê? Quantas vezes eu vou repetir o meu experimento, certo? Nesse caso aqui, nós vamos repetir 6 vezes, porque a gente vai observar 6 garrafas. Então, o nosso N é 6. E qual é a probabilidade que o problema está pedindo? Ele está pedindo qual é a probabilidade de que 2 dessas garrafas apresentem a quantidade inferior ao rótulo. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do meu X, que é número de garrafas com quantidade inferior ao rótulo, ser igual a 2, certo? Esses elementos aqui são super importantes, porque uma vez que vocês identificarem corretamente as informações que o problema apresenta, depois, para a gente calcular, a gente só vai substituir no modelo as informações específicas de cada característica aqui. Então, esse momento aqui é o mais importante, que é o momento da interpretação dos dados do problema. Às vezes, o aluno já quer partir direto para a fórmula, direto para a aplicação, sem antes ter tido essa leitura inicial. Então, gente, é muito importante que vocês, para resolver qualquer problema de probabilidade, não só da distribuição binomial, que vocês sempre destaquem as informações que o problema traz. Agora sim, nós vamos, então, trabalhar com um modelo binomial. Então, como é que a gente calcula probabilidades na distribuição binomial? Esse é o nosso modelo. Nós precisamos, então, do tamanho da amostra, que a gente já tem, do valor de x que nos interessa, da probabilidade de sucesso e da probabilidade de fracasso. Vejam que todos esses elementos que a gente tem aqui no modelo já foram identificados aqui na distribuição, certo? Nós vamos precisar aqui de algumas funções da calculadora científica de vocês. Então, essa é a hora que eu gostaria que vocês trabalhassem junto comigo. Vamos resolver esse exemplo juntos, peguem a calculadora de vocês e a gente já vai trabalhando com essas funções. A primeira que a gente vai precisar aqui é a função fatorial, certo? Que na calculadora de vocês deve ter ou o símbolo N ponto de exclamação ou em algumas calculadoras o X ponto de exclamação, tá? Isso varia de acordo com a marca da calculadora de vocês. Outra função que nós vamos precisar é a função que eleva qualquer base a qualquer expoente. Essa também é uma função presente na calculadora científica. Vocês podem ter aí um y elevado na x ou um acento circunflexo na calculadora indicando que vocês vão elevar uma potência a uma determinada base, certo? Então agora aqui a gente vai substituir o símbolo pelos números aqui que a gente já identificou nesse primeiro passo. Nós queremos então aqui a probabilidade de x ser igual a 2, ou seja, de 6 garrafas que a gente comprou, a gente quer saber qual é a probabilidade de 2 delas estarem com a quantidade de líquido inferior à recomendada no rótulo. Então, o meu x aqui é 2. Isso aqui é igual a n fatorial, 6 fatorial, são 6 garrafas que a gente está analisando, dividido por x, que eu quero, 2 fatorial, n menos x fatorial, 6 menos 2 fatorial, vezes o P, que é a probabilidade de uma garrafa estar com conteúdo fora, né, das especificações do rótulo, que é 0,12, elevado na x, que é 2, vezes, bom, 1 menos P a gente já calculou lá, vamos ver aqui. O 1 menos P a gente já sabe que é 0,88, então a gente já pode colocar direto esse valor aqui. Vezes 0,88 na N, que são 6 garrafas, menos x, 2, ok? Então, nesse momento aqui, a gente substituiu, então, os símbolos do modelo binomial pelas informações que o problema nos deu. Agora, vamos começar a calcular aqui, probabilidade de x igual a 2. Isso é 6 fatorial, 6 fatorial, vamos fazer juntos, 720. Dividido 2 fatorial, que é 2. 6 menos 2 é 4. 4 fatorial é 24.
vezes 0,12 ao quadrado. 0,0144. Uma dica importante, pessoal, em probabilidade a gente sempre procura utilizar 4 casas após a vírgula, porque os números começam às vezes a serem menores, então é interessante a gente usar um pouquinho mais de casas após a vírgula, tá? Nesse processo aqui de conta. Vezes 0,88, 6 menos 2, 4, elevado na 4. Dá 0,59. E aqui vocês vão ver que é 969, então eu já vou arredondar aqui para 97. 0,5997. Bom, probabilidade de x ser igual a 2 vai ser 720 dividido por 48. Dividido por 48, dá 15. Vezes 0,0144. Vezes 0,5997. Então, a probabilidade de eu ter 2 garrafas com a quantidade de líquido inferior ao rótulo vai ser 15 vezes 0,0144 vezes 0,5997. Isso dá 0,1295. Nós podemos trabalhar com a probabilidade decimal, assim como está aqui, ou se a gente quiser falar em chance, aí a gente multiplica por 100. Então, a probabilidade na compra de 6 garrafas, de nós encontrarmos 2 com a quantidade de líquido inferior ao indicado no rótulo, na decimal é 0,1295. E se eu quiser falar em chances em percentual, a gente só basta multiplicar esse valor por 100. Então, nós vamos encontrar aqui 12,95% de chance de, ao comprar 6 garrafas, 2 delas estarem com a quantidade de líquido inferior ao estabelecido no rótulo. Espero que vocês tenham compreendido esse exercício junto com a gente, que vocês tenham feito esse cálculo. Lá no nosso livro a gente tem mais atividades e qualquer dúvida utilizem o fórum.